Pois bem, quero convidar aqui então o missionário Maristela e o seu esposo Ariston. Traz o livro, Ariston, por favor. Ah, tá. Muito bem, esse casal aqui a gente já tiveram aqui na igreja, parece que 2 vezes, é a 3ª vez que eles estão aqui. E é um prazer tê-los novamente, né? Dessa vez a gente conseguiu organizar para que outras igrejas aqui em Paracambi pudessem recebê-los também, né? Então parece que tem 6 ou 7 igrejas que aqui nós fizemos numa forma de unidade e nos organizamos juntos para que todos nós pudéssemos desfrutar do que Deus tem agido aqui na vida da irmã Maristela e do seu esposo Ariston. Eles são missionários, não é? Apesar do testemunho que eles vão contar, mas a gente tem olhado a vida deles, que até essa frase aqui, além do câncer, né? Quanto que Deus os levantou para pregar a palavra de Deus com conteúdo, com sabedoria, com graça. E é muito bom nós estarmos aqui pela 3ª vez sendo abençoados. Eu queria que a gente orasse por eles, para que Deus continue guardando a vida deles. Não só que nessa noite, que eles estão aqui ministrando, e mais uma vez será como vaso de barro nas mãos do oleiro, com toda a fragilidade que eles possam ter na vida humana, mas eles podem ser frágeis, mas quem usa a vida deles, o dono da vida deles, é o Deus Todo-Poderoso. Ele, sim, Ele é forte. Então é importante nós como igreja reconhecer isso e pedir que Deus continue guardando a vida deles. Então eu queria que todos vocês estendessem uma de suas mãos aqui para frente, pedindo que Deus possa abençoar, né, a vida deles, a caminhada deles, a família deles. Então erga a sua voz em oração. Pode começar orando agora. Erga a sua voz. Sim, Senhor, ouça as nossas orações, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação de Maristela, de Ariston. Obrigado. Obrigado porque a graça do Senhor Jesus os alcançou. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Diz a palavra do Senhor: quão formosos são os pés que anunciam o Evangelho. E o Senhor tem permitido a eles o privilégio de serem pregadores da Tua palavra, de cidades e a mais cidades. Isso é uma honra, um privilégio que o Senhor tem dado a eles, de serem embaixadores do Teu reino. E não só em Paracambi, mas em tantas outras cidades, o Senhor tem dado essa graça, esse privilégio, e nós os abençoamos, nós os reconhecemos como embaixadores do reino, e pedimos, meu Pai, que o Espírito de Deus, que está sobre eles, mais uma vez, continue usando com sabedoria, com graça, com iluminação do Espírito Santo, para que assim, Pai, nós sejamos edificados. E se assim for a Tua vontade, pessoas possam nascerem de novo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor os acompanhe. Para onde eles forem, a bênção do Senhor esteja sobre eles. A cobertura do Teu sangue, a ministração dos anjos, cumprindo, Pai, toda a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Precisa não. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Aos que estão em casa, a graça e a paz do Senhor Jesus. Alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar da palavra de Deus, a mensagem da cruz, da cura. Jesus é a cura e Ele está aqui nessa noite. Que Ele possa tocar no teu coração para que você saia daqui curado. Porque é isso que o Evangelho de Cristo faz. Ele cura o homem por completo, por inteiro. E nós queremos
Vivido no Vale de Baca, o nome do ministério que o Senhor nos deu. Hoje o livro, a 4ª edição do livro no Vale de Baca, Além do Câncer. O Asa vai contar para vocês agora o que aconteceu. O que está acontecendo na verdade. Paz do Senhor, irmãos. Amém? O livro Além do Câncer, para quem já tem no Vale de Baca, é o mesmo livro, tá? O que aconteceu que foi um erro da gráfica, da capa preta, tá? Que antes ele vinha escrito no Vale de Baca, aqui embaixo, Além do Câncer. Foi um erro que foi bênção, porque nós começamos com o ministério lá dentro do hospital. O COR é um hospital que tem em Patinga, ele atende 85 cidades em volta. E então a rotatividade de pessoas que têm tratamento lá é em torno de 4.000 pessoas. E quando nós chegamos lá, nós perguntamos para Deus por que Ele nos queria ali. Porque o Senhor não nos levou, eu e a Maristela, lá por causa da Maristela. Porque Deus não desperdiça nada, tudo é para a glória dEle. Nunca foi nada sobre nós, é tudo sobre a glória dEle. E lá a gente começou a fazer o evangelismo, né? Eu vou 2 vezes por semana, não dá para dar livro para todo mundo. O que eu faço? Eu chego, eu oro e aquelas pessoas que o Senhor coloca no coração, eu sento, falo do Evangelho, falo a questão do projeto de Deus na vida dela, que ela focasse no projeto e não na enfermidade. E lá dentro, o bom do Hospital do Câncer é que lá não importa se você é rico, se você é pobre, se é preto, se é branco, se é católico, se é evangélico, se é espírita, lá nivela, todo mundo é igual. A única diferença é como você vai entender o projeto de Deus na sua vida. Na verdade, Deus nos colocou nesse mundo para realizar a obra dele. Aonde você trabalha, aonde você está, é um campo missionário que Deus te deu. Nós nos perdemos quando a gente começa a olhar para a gente. Aí a gente se perde. Então tem muita coisa que está acontecendo na sua vida e você acha que é do diabo, e na verdade é Deus tratando você. E tem muita coisa na sua vida que você acha que é bênção, que é Deus que está te dando, e na verdade quem está te dando é o diabo para te afastar do reino de Deus. O mundo, a palavra de Deus fala que sem santidade ninguém vai ver Cristo. A santidade tem que estar na nossa vida. Nós somos imagem e semelhança do Pai. Então Deus as pessoas lá fora, elas têm que ver Cristo em nós. Porque na verdade o mundo não lê Bíblia, o mundo lê você. Hoje nós estávamos até conversando sobre isso. Aquela cantora Anitta, na essência dela, ela canta aquilo que ela vive. A pornografia, né? A vida dela é igual ela canta. Então não adianta você frequentar a igreja de segunda a domingo e lá fora a sua vida ser uma conduta totalmente daquilo que você é aqui dentro. O mundo está precisando de pessoas transformadas pelo Evangelho. E Deus tem um projeto. O Deus tem usado a nossa vida de uma forma, a enfermidade da Maristela, para levar o Evangelho. E Deus não faz nada igual. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus tratou com cada um de uma forma diferente. Então nunca peça na sua vida para que Deus faça igual fez na vida de José, ou na vida de Davi, ou na vida de Samuel. Não, nunca peça. Peça para que Deus faça na sua vida aquilo que Ele tem predeterminado para você. O livro vai estar lá fora. Quem já tem o livro e não quiser comprar, mas quiser abençoar, comprando o livro para a gente entregar lá no COR, pode fazer, tá? E esse livro não é só para quem está passando câncer físico, não. É um livro que é para quem está passando o câncer da alma, depressão, pânico. Aqui dentro tem um livro específico, é um capítulo inteiro voltado para os jovens e os adolescentes. Também para líderes de casais. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. O valor do livro é R$40.
ele está lá fora, você pode pagar no Pix, ou você pode pagar no cartão ou no dinheiro. E que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Amém? Não quer pregar, não. Pregou. Glória a Deus. Amém. Queridos, passou muito rápido ali, né? Mas nós vamos estar comentando, né, sobre tudo esse projeto. Mas abre de uma vez comigo o Evangelho escrito por Lucas, o capítulo 5. Capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 17. Lucas 5, verso 17. Presta bastante atenção. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar, pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais difícil, qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Pai, fala com a tua igreja, Senhor. Espírito Santo, toca nos corações para que recebam a revelação do Senhor. Deus, cura nessa noite toda cegueira espiritual e arrebanha, ó Pai, as ovelhas que estão fora do teu aprisco. Em nome de Jesus, ó Pai, opera nessa noite a cura, Pai, da salvação, a cura da alma, ó Pai, em nome de Jesus. Igreja, depois de muitos anos, né, com a recorrência dos tumores, e Deus mostrando sobre isso, mostrando sobre o projeto, foi muito difícil para mim em particular entender um Deus de cura, um Deus do impossível, um Deus de milagres não me curar. Eu tive um momento com Deus que eu coloquei como se tivesse colocado Deus na parede. No segundo tumor, o segundo tumor veio para curar minha fé. A minha fé, a origem dela era de um evangelho triunfalista, diluído, humanista, e isso trouxe um adoecimento muito grande para a minha fé. Na verdade, a igreja brasileira está cancerosa, por causa de uma fé que recebemos, que entronizou o homem e destronou Deus. As pregações para massagear o ego do homem, tudo é para o homem, isso chama-se humanismo. O humanismo ensinou a igreja, ele entrou na igreja e trouxe uma devastação a essa filosofia, porque ela ensinou a igreja que o fim de todas as coisas da vida do homem é para a felicidade dele.
E nunca foi, queridos. Isso é antibíblico. Tudo é para a glória de Deus. Quer morramos, quer vivamos, tudo é para a glória de Deus. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre você. E essa fé diluída, ela é tão perigosa que ela tem frustrado muita gente com Deus. Lá no Hospital do Câncer, nós temos visto isso. Pessoas que fizeram campanha, sacrifício, fizeram tudo para convencer Deus, achando que fé é para mover Deus. Fizeram de tudo para convencer Deus curar. E Deus estava operando outra cura nessa pessoa. A dificuldade nossa é de entender o que é cura. O que é realmente a cura? Porque a gente acha que cura é não andava, agora anda. Não enxergava, agora enxerga. Era paralítico, agora está andando. A gente acha que cura é isso. Nós lemos um texto aqui que havia uma multidão em torno de Jesus enquanto ele ensinava. E a palavra aqui, o texto diz que a virtude de Deus estava sobre ele para curar. Nós não estamos entendendo o processo de cura que estava acontecendo aqui, no momento que ele estava ensinando. Aquela multidão estava em torno da própria cura, o verbo da vida. Jesus estava transformando pecadores mortos em gente viva. O Evangelho estava curando. Pensa, igreja, quantas feridas ali, quantas memórias, quantos traumas, abusos, curando a consciência das pessoas, curando a mente das pessoas, o coração, o físico. A palavra estava operando naquele momento. É isso que o Evangelho faz e só o Evangelho pode fazer isso. Palavra de autoajuda não faz, coaching cristão não cura, literatura de autoajuda não cura. Só o Evangelho cura, é só Cristo Jesus, Ele é a nossa cura. Eu aprendi a viver como curada, igreja. O câncer está no meu cérebro, mas meu cérebro não está no câncer há muito tempo mais. Eu tenho um Deus de cura na minha vida, Ele curou minha alma, Ele curou minha fé. E sabe como Ele me curou? Dizendo não para mim. Me ensinando o que é a soberania dEle, que a vontade dEle, que o plano dEle, que o projeto dEle era maior que a cura, maior que a doença, maior que a morte, maior que a vida. São almas se rendendo ao Senhor. E foi assim. Do Espírito Santo na sua vida é fazer com que Cristo seja formado na tua vida. Se você é filha, se você é filho, então o projeto de Deus na sua vida é fazer você ser parecido com o filho dele, Cristo Jesus. E todas as coisas vão contribuir para isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o teu propósito. E que bem é esse, igreja? O Evangelho diluído, ele tira os textos do contexto deles e é um estrago. Porque nós achamos que o bem que Paulo está escrevendo aqui aos Romanos é o seu projeto, são os seus sonhos, seus planos, o que você quer, o que você idealizou, a sua agenda. Não, igreja. O bem que Paulo está falando aqui, ele continua falando, no verso 19 ele responde: sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Esse é o maior bem da tua vida. Essa vida só tem sentido se Cristo estiver em você, se a palavra viva te curar. Ele é fonte de águas vivas. Não tem sentido, a vida não tem sentido sem Cristo Jesus. Ele tem que ser suficiente na tua vida. Jesus não foi uma providência tardia de Deus porque deu errado lá no jardim. Jesus não é um plano B.
Jesus, o plano de Deus foi antes de formar o mundo, antes da fundação do mundo. Talvez a gente pense que Deus está tentando acertar, né, desde o jardim, quando deu errado. Aí veio Noé, veio a arca, veio o dilúvio, e na primeira oportunidade, Noé toma um pileque, acontece ali uma maldição com os filhos e estraga tudo de novo. A gente acha que o homem precisa de mais uma nova oportunidade. A gente acha que Deus está tentando acertar desde o começo. Aí está faltando uma lei. Aí Deus vai, então vou escrever com o meu próprio dedo. Escreve a lei com o seu próprio dedo e o homem vê que é um estrago também. O homem não consegue cumprir a lei. Nem com sangue de touros, de bois, de ovelhas, não, nenhum sacrifício iria satisfazer a Deus. A nossa transgressão, o pecado foi uma enxada que abriu a nossa sepultura e nos separou para sempre de Deus, igreja. Nós não precisamos de uma nova oportunidade. Na plenitude dos tempos, quando Cristo vem, quando Jesus vem e revela quem é Deus, foi Jesus que revelou que Deus é Pai. É nele que nós vamos ver que Deus é Pai. Aí toda a história, quando a gente olha para Cristo, a gente vê que o homem não precisa mais de uma nova oportunidade, ele precisa de Cristo. Talvez você está achando que o seu problema é a igreja. Talvez você está achando que o problema é a igreja, são os irmãos. Mas a congregação lá do Éden só tinha 2 membros. E tinha culto todos os dias. E o pastor era o próprio Deus. E mesmo assim deu errado, igreja. O único conserto para o homem é Cristo. Por isso que ele vem na plenitude dos tempos, mostrando o plano da salvação, para nos mostrar que é só Ele cura. E a maior cura que Ele está fazendo e quer fazer na sua vida é curar a sua alma. O pior câncer está na alma do homem e se chama pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado é excessivamente maligno na nossa vida. E nós estamos lidando com uma igreja tão adoecida que muitos evangélicos na nossa nação não nasceram de novo. Muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, nunca nasceram de novo. Deus está curando a igreja dele neste momento. Nós precisamos acordar como noiva, como igreja, anunciar Cristo, anunciar a sua volta. Nós estávamos num congresso no Paraná de mulheres, onde eu tive a oportunidade de pregar várias vezes durante 3 dias. E teve um momento que era só de aconselhamento, um momento de ouvir. Aí uma senhora, né, se aproximou de mim e o tema era 70 vezes 7, uma palavra muito oportuna sobre perdão. Então Deus trabalhou muito ali com aquelas mulheres, com a minha vida. E essa mulher chegou para mim e falou assim: Maristela, eu não consigo perdoar. Evangélica, de culto todo dia. Eu não consigo perdoar. Eu falei, então me conta, o que está acontecendo? E ela não conseguia contar. Travou ali uma batalha espiritual, queridos. Os lábios dela cerraram. O inimigo das nossas almas não queria que ela contasse. Por quê? Por causa de um princípio básico, porque falar traz cura. Tiago diz que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, seremos curados. E o inimigo não queria que ela fosse curada. Aí naquele momento eu percebi que a batalha era espiritual, repreendi o diabo naquele momento, ela soltou os lábios e ela começou a falar. Essa senhora já tinha 32 anos de casada, já era avó.
Ela falou assim: Maristela, aos 10 anos, saindo da escola, eu fui estuprada. E depois disso, a minha vida ficou destruída. Eu nunca mais fui a mesma, não consegui mais ir à igreja, não consegui mais estudar. Aos 12 anos comecei a tentar suicídio. E todas as vezes que eu tentei suicídio, todas as vezes a morte fugiu dela. Ela não conseguiu. Entrou no lesbianismo, depois ela se casou. E 32 anos de casada, ela estava ali, uma crente, totalmente bloqueada da graça de Deus, por falta de perdão. Isso é um câncer, igreja. Nós cantamos aqui, é impossível viver sem a graça. É impossível viver sem a graça. Você pode ser um crente disciplinado, ler Bíblia, vir participar de todos os cultos, mas se você está com a alma amargurada, com ausência de perdão, não consegue perdoar, enterrou. Está enterrado, igual ela fez, enterrou. Mas o que se enterra vivo não morre, igreja. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. E ela precisava perdoar o estuprador. É impossível? É. Nós somos maus. É só pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que tem que ter o Espírito de Deus dentro de nós, avançando com a obra de Cristo. Porque perdoar não é uma opção do cristão. Não existe cristão que não perdoa. Só Deus para curar. Só o Cristo para entrar e curar esse coração. Hebreus 12 vai dizer que aquele que está assim, com raiz de amargura, uma raiz, ele está privado da graça de Deus. Eu não sei, não dá para viver sem a graça de Deus. Eu passei por esse momento de ausência de perdão na minha vida. Eu sei o que é ficar sem a graça de Deus, mesmo sendo cristã. Não dá, não combina. Meu primeiro casamento, no livro eu trago histórias do meu primeiro casamento, o segundo casamento. Uma casa construída no chão e uma casa alicerçada na rocha. Isso é a experiência da minha vida com os 2 casamentos. No primeiro casamento, o primeiro marido foi assassinado e eu não consegui perdoar o assassino. Estava na presença do Senhor, mas naquele momento, quando entrou no meu coração o ódio, a sede de vingança, eu não vivi mais. Eu ia para a igreja, eu cantava, eu chorava, mas o céu estava fechado. Estava tudo travado na minha vida. Nada fluía na minha vida, nada. Mas a vontade, o ódio estava lá. Desejo de vingança, uma coisa terrível. O rancor é algo terrível. Aí minha mãe, uma serva do Senhor, ministrou na minha vida. Um dia da audiência que ia ter, ela falou assim: filha, perdoa esse homem hoje. Você precisa perdoar esse homem hoje. Você tem uma vida para você viver. Você tem uma filha para criar. E naquele momento, foi igual uma flecha a palavra da minha mãe. Eu orei a Deus e pedi ao Senhor que me desse um arrependimento sincero, um perdão sincero de todo o meu coração por ele. E eu consegui perdoar aquele homem. E depois daquele dia, a minha vida fluiu. Como isso é nítido na vida de alguém que não perdoa, e quando perdoa, ela prova do poder do perdão, a liberdade que há no perdão. Essa mulher, ela voltou para casa, ela ia separar do marido. O diabo pôs na cabeça dela que ela não merecia a família que ela tinha. Ela ia descer daquele congresso e ia separar do marido, ir embora. E ela chegou, rasgou as passagens que ela tinha comprado, desfez a mala dela que ela ia embora. E daquele dia em diante,
começou um processo de cura na vida dela. Durou 2 anos, 2 anos, porque havia muitos traumas, havia muita ferida, e nós fomos caminhando juntas. Hoje o marido dela é um pastor, hoje ele é usado como instrumento de Deus de cura na vida de muitos jovens. Ela voltou a estudar, onde ela tinha parado com 10 anos de idade. Deus tem usado ela na escola, com jovens, com adolescentes. Hoje ela é o meu braço direito. Nós temos um grupo no Facebook chamado No Vale de Baca, ela que administra esse grupo. Uma mulher de Deus, a vida foi toda transformada. E é isso que o Evangelho faz. Nenhum outro evangelho faz isso, só Cristo. É isso que Jesus estava fazendo aqui, igreja. Ele estava curando enquanto ele ensinava. A multidão estava em torno do verbo da vida, a palavra. Só que naquele momento, 4 amigos se aproximam e descem com um paralítico na cama. Vocês conhecem a história? E eles desceram aquele paralítico diante de Jesus, buscando o quê? A cura. Havia ali os fariseus, os escribas, religiosos hipócritas, que foi o maior embate de Jesus, a hipocrisia deles. Eles atuavam na vida espiritual, mas eram hipócritas. Quando desceu, a palavra fala que Jesus viu a fé deles e virou para o homem e disse assim: perdoados estão os teus pecados. Naquele momento os fariseus pensaram, não falaram. Mas quem ele pensa que ele é? Que blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. Cada um pensou consigo mesmo, mas Jesus conhecia o pensamento deles. Jesus responde assim: por que arrazoais entre vós? Qual é mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? É mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, porque o que acontece aqui dentro, só Deus sabe. Então era muito mais fácil dizer isso: perdoados estão os teus pecados. Aí Jesus fala assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele virou para o paralítico: levanta e anda. Jesus está mostrando aqui para aqueles religiosos que naquela época, uma doença, qualquer doente daquela época, era considerado amaldiçoado. Amaldiçoado, porque isso veio lá da lei levítica. Lá em Levítico 21, é ordenado para Arão que nenhum sacerdote poderia entrar no templo, atravessar o santuário, se tivesse qualquer defeito no corpo. Qualquer defeito, não podia entrar. Porque qualquer defeito num sacerdote era tipo de pecado, era um tipo de pecado. É como se referisse a um pecado. Assim como o leproso. Então, só que isso ficou na mente deles, de geração em geração. E isso se estendeu não só aos sacerdotes. Então, qualquer um que nascesse naquela época com qualquer defeito era maldição. Então, aquele cego de nascença, quando os discípulos foram orar e ele não foi curado, e Jesus foi curar aquele cego, qual foi a pergunta deles? Quem pecou? Ele ou seus pais? Porque isso não é diferente hoje, não. Nós atrelamos muitas vezes a doença ao pecado, ao fracasso da fé. Mas tem doenças, igrejas, que a origem é pecado mesmo. Tem doença que a origem é pecado não confessado. Muitas vezes uma alma enferma adoece o corpo inteiro. Doenças psicossomáticas. Tem doenças que de demônios. Tem doença que é espírito maligno. Nós temos que buscar de Deus discernimento para isso também.
E tem doenças que eu acho lindo quando Deus faz isso, é da ação direta da graça dele. Eu vejo muitas vezes Deus permitiu uma doença para curar a pessoa, para curar a família da pessoa. Quantas pessoas nós vivemos nesses 18 anos, né, amor? Temos visto famílias sendo curados quando Deus permite um ente querido num leito de um sofrimento. Quantas famílias curadas, casamentos curados através de uma doença grave. Então eu tive que entender e aceitar a soberania de Deus sobre a minha vida, que a doença no meu corpo é ação direta da graça dele. Não é falta de fé, não é pecado não confessado, não é espírito maligno. Ação direta da graça dele. Deus colocou diante de vocês uma pessoa enferma, com câncer grave, agora o câncer mais grave do cérebro, que é o glioblastoma, que foi diagnosticado no ano passado. O livro nem tem sobre ele, porque o livro foi lançado um ano antes. E esse câncer é de 3 meses a 1 ano e meio. A minha vida é um lucro eu estar viva. Então, 1 ano e 4 meses agora, eu estou muito bem, estou em tratamento de quimioterapia. E tudo isso para quê? Deus nos coloca com um confronto, justamente um confronto com esse evangelho triunfalista, com esse evangelho de vitória, de conquista, de sucesso, de dinheiro, de poder, de fama. Isso não é evangelho. Deus tem tudo isso para dar. Ele pode fazer. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Mas o propósito dele em não me curar é para uma coisa só, para mostrar o que Jesus mostrou aqui nessa passagem, que a doença daquele homem não estava no corpo, não era paralisia. A doença daquele homem era o pecado dele. Aquele paralítico entrou pelas portas do reino, ainda paralítico. Jesus estava ali desfazendo uma crença terrível, que a doença era maldição. Aquele homem entrou paralítico, passou pela porta da salvação, ainda paralítico, que Jesus perdoou os pecados dele primeiro, para mostrar que o que impede a gente de entrar no reino dos céus é o pecado e não a doença, e não o físico. Queridos, a igreja precisa aprender a passar pela dor. A dor e o sofrimento faz parte da vida do cristão. Viver dói. O evangelho falso está tirando isso, tirou do púlpito isso. O evangelho da conquista, da vitória, se preocupa em deixar você confortável na cadeira, ouvindo um falso evangelho. Nós temos visto o evangelho de Satanás nos púlpitos de muitas igrejas. Nós falamos isso com muita propriedade. Sabe qual que é o evangelho de Satanás? Está lá em Mateus 4. Te darei tudo o que quiseres, se prostrado me adorares. Um dia, passeando ali pelo Facebook, há uns anos atrás, eu vi essa publicação com uma publicação, e a pessoa colocou assim: quem crê diz amém. Te darei tudo o que quiseres, se prostrado me adorares. O que vocês acham que aconteceu? Tinha muita gente falando ali, eu creio, amém. Só que quem disse isso é Satanás. Quem deseja dar tudo o que você quer é Satanás. O nosso Pai vai suprir necessidades, porque Ele é um Pai responsável. Aquilo que não é bom para fazer, para você, Ele não vai fazer. A vontade dEle é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Talvez você não vai entender, provavelmente não entenderá no momento da dor, da perda, da tragédia, da tribulação. Nós não entendemos. Nós estamos num processo de maturidade. Ninguém chega em Cristo maduro. Nós chegamos em Cristo crianças na fé, criancinhas.
Mesmo que recebamos Cristo, Ele converta o nosso coração, nós vamos chegar como criança. Mas não podemos continuar como crianças. Nós precisamos crescer na fé. Então, o mecanismo que Deus vai usar é a dor, é o sofrimento. Nós vimos isso lá em Hebreus, no capítulo 5. Lá fala que Jesus, sendo Filho de Deus, como Filho do homem, na sua humanidade, Ele passou pela dor. E pela dor que Ele padeceu, Ele aprendeu a obedecer o Pai. Jesus não precisava aprender nada, igreja. Mas Ele passou por nós, para nos ensinar que a dor, o sofrimento, está atrelado à obediência. Jesus fala que se nós obedecermos, se a palavra dele permanecer em nós, seremos seus discípulos. A evidência que somos discípulos dele é a obediência pela palavra, a obediência pelos princípios. Nós estamos perdendo princípios, nós estamos distorcendo valores. Deus quer transformar você em Cristo. Cristo é oferta, se doar por aquele que não tem, que não merece. E ser oferta, ser Cristo na nossa casa, é a missão mais difícil da nossa vida. E Deus fez algo maravilhoso que se chama casamento. E casamento não é para ser perfeito, nenhum é. Não existe casamento perfeito, porque não é para ser. Porque é no cenário de um casamento que nós vamos ser Cristo para o nosso cônjuge. É num cenário de casamento que Cristo vai forjar em nós o caráter dele, as virtudes dele, que é o fruto do Espírito Santo. Nós queremos de Deus o amor dele, a misericórdia dele, a graça dele, mas negamos isso ao cônjuge. Negamos isso aos filhos. O propósito de Deus é nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Começa na nossa casa, começa na nossa mesa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com as nossas famílias. Precisamos ser Cristo na nossa casa, ser oferta, nos doar, nos ofertar, ter o Espírito de Deus dentro de nós, para que o perdão seja possível, para que a submissão seja possível, para que o amor seja possível, para que a honra seja possível. Porque se depender de nós mesmos, não vai ser, que é impossível. Não há nada de bom em nós, igreja, nada de bom em nós. Nós somos maus, a nossa natureza é perversa. Se Jesus não viesse para nos resgatar, para nos levar de volta, Jesus não morreu na cruz para nos dar coisas, igreja. Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai, para voltarmos para a nossa casa. O nosso destino não é um lugar, igreja. O nosso destino não é o céu, o nosso destino é uma pessoa. O nosso destino é Cristo. É olharmos para Ele e sermos transformados. É Cristo em nós a esperança da glória. É Cristo em nós a esperança da nossa casa. É Cristo em nós a esperança para este mundo. A igreja é responsável por isso. Só que essa cura que o Evangelho faz, em curar o homem por completo, transformar a mente dele, a consciência dele, perdoar os pecados, não está acontecendo, porque o Evangelho não está sendo pregado, igreja. Busque por esse Evangelho que te confronta, que rasga a sua alma. Fuge desse Evangelho de açúcar, que massageia o seu ego. Não receba esse tipo de evangelho de autoajuda, bonito, que te deixa alegre, feliz, porque nós somos maus. Não se auto-sabote com esse tipo de evangelho. Nós temos um Deus de vitória, nós temos um Deus de milagres, nós temos o Deus do impossível, mas o relacionamento que Deus quer ter com você não é da sobrevivência sua, não é da resolução dos seus problemas, mas é de amor, é de relacionamento, de intimidade com Ele.
Ele é um Pai que providencia tudo antes. Ele é o Deus do antes. Ele providencia todo o recurso antes que a adversidade chegue. Ele faz isso pelos seus filhos. Ele fez isso na criação. Ele providenciou o alimento antes da fome. Ele imprimiu já a sua natureza e identidade. E qual a natureza do relacionamento que ele queria com seus filhos? De descansar nele, de confiar nele. Quem tem Cristo, Cristo é a esperança da nossa alma, Ele é a âncora da nossa alma. A esperança em Cristo é a âncora da nossa alma. Qualquer tempestade que você estiver, seu barco não vai naufragar, se Cristo estiver nele. Mas quando você for convidar, quando Cristo vier, e você convidar Cristo para entrar no barco, esvazie seu barco. Que nós enchemos o nosso barco com a nossa agenda, com os nossos projetos, com nossos sonhos, fazemos a nossa lista e damos para Deus assinar. Não, queridos, deixa o barco vazio, que Ele vai colocar o plano dEle, o projeto dEle e tudo que Ele tem para a sua vida, e vai ser maravilhoso, independente do que seja. Eu falo isso com toda a propriedade. Eu tenho uma vida plena em Cristo Jesus. Ainda que eu não receba o benefício da cura, eu fui abençoada por Ele. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Ainda que você não receba o benefício do que você quer, ainda que seus problemas não sejam resolvidos como você quer. E Deus não está ocupado em resolver problemas não, igreja. Deus está interessado em resolver você. Porque resolvendo você, resolvendo a sua mente, a sua consciência, te levando ao arrependimento genuíno, mudando a sua condição. A nossa condição é de pecador. Nós somos pecadores, mas nós éramos pecadores condenados ao inferno. Ele mudou a nossa condição. Hoje nós somos pecadores, continuamos sendo pecadores, porque a natureza pecaminosa está em nós. Nós pecamos todos os dias. Mas aquele que tem Cristo, quando ele peca, vem um arrependimento, uma tristeza nele, que Deus manda uma tristeza, e ele confessa a sua transgressão, porque ele não consegue ficar sujo pelo pecado. Mas o que peca e sente prazer no pecado, e peca deliberadamente, esse nunca nasceu de novo. Ele não conhece a graça de Deus. Porque até para não pecar, é só pela graça de Deus. E quando pecamos, nós não ficamos caídos, porque é essa graça que nos levanta, é essa graça que nos traz de volta, é essa graça que nos sustenta. Por isso que o Senhor quer curar a tua alma nessa noite, seja qual for o câncer que você está com ele, seja o câncer do pecado que você ainda não entregou a Cristo a sua vida, seja o câncer da falta do perdão, e seja qual for a palavra cura, aquele que cura está aqui. Amém? E aqui está dizendo que enquanto ele ensinava, o poder de Deus estava sobre ele para curar. E eu creio que nessa noite, enquanto a palavra está sendo ministrada, o poder de Deus, a virtude de Deus está sobre a igreja, curando ela. Fecha os teus olhos, igreja. Vou fazer um desafio para a igreja. Você que entrou aqui, se é visitante, se é da igreja, não importa, se tem 20 anos que está aqui, se tem 30 anos que desceu as águas, mas o arrependimento genuíno não veio, a transformação de vida não aconteceu. Você não manifesta o reino de Deus aonde você vai, aonde você está. Você não consegue ser um cidadão do céu vivendo nessa terra. Se você está aqui nessa noite, nessa condição, e quer entregar sua vida para Cristo hoje,
De onde você estiver, só levanta a sua mão. Amém. Pode abaixar, o Senhor te viu. De onde você estiver, faz o sinal com a sua mão. A igreja orando. O convite é para você nessa noite. Só faz um sinal com a tua mão. A sua confissão é pública. John Wesley, ele disse que você pode ter lido todos os livros cristãos, você pode ter lido a Bíblia várias vezes e ainda assim não ser nascido de novo. O príncipe dos judeus, o Nicodemos, todo certinho, religioso, não era nascido de novo. Jesus reprovou a fé dele. O jovem rico guardava a lei, guardava os mandamentos, foi reprovado também. Aí Pedro fala, mas é impossível ser salvo. Aí Jesus fala, mas para Deus nada é impossível. Para Deus não é impossível te salvar hoje. E a salvação não é você falar, Jesus, me ajuda, me socorre. Eu aprendi isso também, que salvação era isso. Eles davam um exemplo da gente afogando e eu pedia socorro e Jesus jogava a boia, eu segurava a boia e era salva. Não, queridos, deixa eu explicar qual que é a salvação. Eu estava morta no fundo do oceano. Aí Jesus foi lá no fundo e me tirou morta e me trouxe a vida. Não teve participação minha. Salvação é isso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele fez tudo. Você não precisa de uma nova oportunidade na sua vida para dar certo. Você só precisa de Cristo. A história toda mostra isso. Não é a lei, não é o jardim perfeito, não é a arca, não é nada disso. No final, Deus traz o seu Filho e nos mostra que o que nós precisamos é Cristo. É Cristo, é Jesus, na nossa vida, a Ele nos submetermos, somente a Ele. E essa noite é uma noite de salvação nessa casa. A igreja está orando por você. Mas esse convite é para evangélico também. Se há aqui alguém que quer entregar a sua vida hoje, de onde estiver, só levanta a mão, faz um sinal. Não vou chamar para vir aqui à frente, não. Há mais alguém? Mais alguém? Quer entregar a sua vida ao Senhor hoje? A igreja orando. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Tu és palavra viva, Senhor. Pai, essa mão que se levantou, meu Deus, obrigado pela obra que o Senhor fez no coração dela. Essa obra em secreto, ó Pai, que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Que no manifestar da mão, a Tua igreja glorifica o Teu nome, Senhor. Porque ficamos sabendo também, ó Deus, que essa alma se rendeu ao Senhor. Pai, nós nos comprometemos como igreja, ó Pai, a cuidar dela, Senhor, porque sabemos que uma alma vale mais que o mundo inteiro, Deus. Obrigado, Deus, por todos que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Continue falando ao coração, continue curando, Senhor, continue libertando vidas. Ó Pai, se há enfermos aqui, ó Deus, doenças físicas, Tu és médico dos médicos. O Senhor está confundindo a medicina, Pai. E o Senhor pode curar, Pai. Nós cremos que o Senhor cura. Eu oro, ó Pai, pelos enfermos físicos aqui nesta noite, ó Pai. Que saiam daqui curados, que toda enfermidade, ó Pai, seja curada para a glória do Teu nome. Mas, ó Deus, principalmente a alma enferma, Pai.
A alma é eterna, Senhor. A alma é eterna. Que não saia daqui uma alma sem cura nessa noite. Que não saia daqui uma alma, Deus, sem receber a cura eterna, Pai. Que a Tua palavra possa ir ao encontro, Pai, de cada coração aqui nessa noite, cumprindo o Teu propósito, porque a Tua palavra não volta vazia. Ela não volta vazia, Senhor. Ou ela é uma espada que corta tanto para juízo quanto para salvação. Nós Te adoramos, meu Deus, por mais um momento na Tua casa, por mais uma mesa, Senhor, servida. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Um nome sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta Enquanto a terra. o pessoal ministra essa canção, Controla o mar, eu quero dar oportunidade a você nome que mudou que por acaso queira receber uma oração, e eu não posso ou realmente quer ter esse encontro com Jesus. A você que levantou a sua mão, eu não vi quem é, mas eu gostaria de orar por você, sem obrigar você, sem constranger você. Então, se você se sente à vontade de vir aqui à frente, eu quero orar por você, que você levantou a sua mão, entregando a sua vida a Jesus. Então pode vir aqui e eu vou orar por você. Pode ministrar. um nome para